Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu me chamo Pedro, eu sou estudante de ensino médio. Eu estou aqui hoje para fazer uma revisão acerca do conteúdo de ondulatória, tá? Porque quarta-feira eu vou ter prova dessa matéria, então é importante que a gente tenha noção sobre o que vai cair, né? Então vamos lá. Ondulatória é um conteúdo que tem certa recorrência no Enem, cai cerca de duas questões a cada ano, então é bem importante que a gente entenda. Então vamos lá. O professor deu três coisas principais para a gente. A primeira foi o sistema massa-mola. A segunda coisa foi pêndulo simples. E a terceira coisa foi ondas. Tá? Então vamos falar logo do sistema massa-mola e do pêndulo simples. Esses dois eles pertencem ao movimento harmônico simples, o MHS. Eu vou falar cada uma dessas coisas, tá? Então vamos lá. Sistema massa-mola. O sistema massa-mola ele é baseado no MHS, como eu acabei de dizer, que é o movimento harmônico simples. Harmônico, você lembra de quê? De uma coisa harmônico. Esse nomezinho harmônico, você lembra de uma coisa que é constante. Então, já sabe que vai ter um período ali, uma coisa que é periódica. Simples porque não vai ter desprezo vai ter desprezo de força de atrito. Eu vou explicar cada coisinha dessa. Então, vamos lá. As características do MHS. O MHS é um movimento periódico, porque ele tem período, que é expresso em segundos. Vamos lembrar que o período é sempre expresso em segundos, representado pela letra T maiúscula, tá? É um movimento que é oscilatório, que vai ter ali o objeto, ele vai estar sempre oscilando por volta de um ponto de equilíbrio. Eu vou falar qual que é esse ponto de equilíbrio no sistema massa-mola. A gente vai ter uma força restauradora para esse ponto de equilíbrio, que essa força restauradora ela sempre pode ser expressa por essa formulazinha daqui, em que a força restauradora é igual a, a constante elástica. Ele é o produto da constante elástica pelo grau de deformação. E essa constante elástica é sempre com valor negativo. Então, sempre que você quiser saber a força restauradora, você pode calcular por meio dessa fórmula, tá? Como eu falei, esse movimento é simples porque a gente despreza as forças dissipativas. Exemplo de forças dissipativas, a gente tem o fato, que é a força de atrito, e a resistência do ar. Todas essas forças a gente vai anular elas nesse tipo de sistema, tá? E se a gente não fosse desconsiderar essas forças dissipativas, a gente não estaria mais falando do MHS, a gente estaria falando do MHA, que é o movimento harmônico amortecido, que é o movimento quando o atrito ele é considerado, tá? Então vamos para a fórmula geral do sistema massa-mola que a gente tem aqui. O T, que eu já falei para vocês, é o período, T é o período, é igual a o produto entre 2π, o π nas questões pode estar expresso com 3 sendo 3,1, 3, 3,14, tá? No máximo isso, tá? Raiz de, a raiz de m, que é a massa do objeto, sempre expressa em quilogramas, K, que é a constante elástica, K, que é a constante elástica que é expressa em Newton por metro. Perfeito? Tá. Já entendemos a fórmula geral do sistema massa-mola, vamos entender agora as forças e as energias envolvidas nesse processo. A única força que a gente tem no sistema massa-mola é a força elástica, que é chamada de Fel. Tá? Quando você quiser saber a fórmula de Fel, é só você fazer o produto do grau de deformação, que a gente vai chamar de X. Tá? Vou só colocar aqui deformação. É o grau de deformação pela constante elástica, que eu já falei, que é expressa em Newton por metro. Tá? É constante. Essa força elástica, como ela é a única força que tem, a gente diz que ela é força restauradora. O que quer dizer que, em todo movimento oscilatório desse sistema, a força elástica ela vai estar sempre querendo ir para o ponto de equilíbrio ali. Então, ela vai ser a força restauradora, tá? E você também pode ter visto no seu livro, no seu material que você esteja estudando, que existem os instantes nesse sistema massa-mola. Então, aqui provavelmente vai ter um bloquinho, vai ter um bloquinho aqui, um bloquinho, vou colocar assim. Aí vai ter um bloquinho, aí vai ter aqui um plano, e aqui vai ter uma mola. Essa mola vai estar levando um bloquinho, aí vai dizer, no instante 1, como é que vai estar a força, a aceleração. Aí você tem que saber cada coisinha dessa. Mas
resumindo bastante, no primeiro instante, quando a mola não está esticada nem comprimida, a gente diz que a força resultante é zero, porque não vai ter ali nenhuma força elástica. Então, quando a bola fica, indo agora para o contrário, né? Quando a mola fica esticada, a força resultante é diferente de zero, porque vai ter ali a força elástica. Quando ela está comprimida, também vai ser, a força resultante também vai ser diferente de zero, porque também vai ter a força elástica nessa ação de compressão da mola, tá? Então, basicamente, é isso que você tem que saber quando a gente fala de força no sistema massa-mola. Vamos agora falar de energia no sistema massa-mola. Tá? Só relembrando aqui, força sempre expressa em Newton, tá? Não esqueça disso. Energia no sistema massa-mola. Energia sempre expressa em Joule, tá? Não esqueça disso, pelo amor de Deus. A energia, né, em qualquer sistema de MHS, ela vai obedecer à conservação da energia mecânica, tá? Lembrando aqui que a energia mecânica, ela é a soma, o somatório da energia cinética mais a energia potencial. E como é conservação, você concorda comigo que o que tiver no começo tem que ter no final? Se está conservando, tem que ser tudo igual. Então, por exemplo, no instante um do sistema massa-mola, a energia mecânica daquele instante tem que ser igual à energia mecânica do instante 5. Então, por exemplo, no instante um, a energia mecânica tem que ser igual à energia mecânica do instante 5, tá? Isso é obrigatório. Vamos agora entender. Sim. E aí, quais são as forças que tem no sistema massa-mola? É a energia potencial elástica, que é chamada de EPEL. Então, se a gente tem força, a única força que tem é a força elástica, a única energia que vai ter é a energia potencial elástica. A energia potencial elástica, que é o K vezes x ao quadrado. Tá? Esse x é o grau de deformação, K é a constante elástica. E outra força que a gente vai ter também, que eu já ia me esquecendo, é a energia cinética. Tá? Então vamos deixar aqui mais detalhado para a gente entender. O EPEL é sempre expresso em Joule, K, constante elástica, Newton por metro, X é sempre expresso em metro. Tá? Então a questão provavelmente vai dar em centímetro, tem que transformar para metro, dividindo por 100. Outra força que a gente vai ter é a energia cinética. Então, no sistema massa-mola, se a gente tem aquele bloquinho que vai estar vai estar sendo puxado, empurrado, vai ter ali uma velocidade, ele vai ganhar uma velocidade. Se ele ganhar velocidade, diz que tem energia cinética. Tá? Energia cinética. A energia sempre expressa em Joule, massa do objeto expressa em quilograma, velocidade expressa em metro por segundo. Tá? Vamos agora ver os instantes dessa conservação da energia. No primeiro instante, quando a mola estiver completamente distendida, a força de elástica, potencial elástica, ela vai ser massa, tá? Ela vai ser máxima, porque ela vai estar totalmente distendida, vai estar bem arrochada, tá? Então, se a energia, obedecendo aquela formulazinha da energia mecânica, se o EPEL é máximo, o S tem que ser zero, né? O S tem que ser igual a zero. E o S é igual a zero porque não tem velocidade. Se ele está totalmente arrochado, não tem velocidade. Tá? Vai ter ali força de elástica. Só vai ter elasticidade. Tá? Depois que ocorre essa total elasticidade, vai ter ali a conversão da energia, potencial elástica, energia cinética. Então, chegando na conclusão, vai ter ali uma troca, vai ter ali sempre uma conversão entre a energia cinética e a energia potencial elástica. Não só no sistema massa-mola, mas também no pêndulo simples, que é o que eu vou falar agora. Tá? Então, encerramos agora o sistema massa-mola. Vamos falar agora do pêndulo simples. Tá? O pêndulo simples, só fazendo aqui um breve contexto histórico, ele foi descoberto por Galileu Galilei, aquele cientista famoso, no finalzinho do século XVI. E ele percebeu que nesse sistema de pêndulo simples, tanto a amplitude desse pêndulo, aquele movimento de pêndulo, tá ligado? Então vou pegar aqui, só mostrar um desenhozinho, pêndulozão aqui. Nozinho, né? Pêndulozão assim, quando ele fica oscilando, ele percebeu que essa oscilação independia da amplitude do movimento, ou seja, da distância, e também independia da massa do objeto, tá? Então, no período, que é expresso em T, nem a massa, nem a amplitude vão ser importantes para
Nem um nem outro vão ser importantes para essa fórmula de sistema do pêndulo simples, tá? Então, terminando o contexto histórico, vamos agora para as características do pêndulo simples. O pêndulo simples, pelo fato de ser um MHS, vai ter um movimento de oscilação em um plano fixo. Tá? Se é um plano fixo, não vai ter atrito. Tá? É um movimento de força desprezível. Esse pêndulo simples, ele inclusive segue o movimento de rotação da Terra. Então foi por aí que perceberam, que comprovaram por outro motivo que a Terra não é plana. A Terra ela gira em torno de si mesma. Tá? Então, nesse pêndulo simples, fazendo aquela desenhozinho de novo, vai ter um fio bem longo, de comprimento L, que ele é inextensível, ou seja, ele não se distende, ele não se comprime, ele sempre vai estar sempre a mesma bosta, vai estar sempre a mesma coisa, bem regular. Tá? Ele vai ser fixo na extremidade superior, ele vai estar sempre coladinho aqui com o plano, e apoiado a ele, fixo a ele, vai ter um pequeno objetozinho que vai ter uma massa M, que é considerável, é um objeto que é, de certa forma, pesado. Tá? Esse pêndulo ele vai oscilar a partir de uma força externa aplicada a ele, e esse movimento oscilatório ele vai ter uma amplitude. Tá? Uma amplitude de movimento que é expressa em metro, porque, como eu disse, a distância é sempre expressa em metro no Sistema Internacional de Unidades. Esse movimento vai seguir um período, ele vai ter um tempo de ocorrência. Quando a gente fala de tempo, é sempre expresso em segundos no Sistema Internacional de Unidades. Ele também vai ter uma frequência, que é o número de oscilações por determinado evento. A frequência sempre expressa em Hertz. Tá? Então não esqueça de cada uma dessas unidades de medida, bem importantes. Vamos agora para as fórmulas. Quando a gente fala de período é sempre o inverso da frequência é sempre o inverso do período. Período que você tem, esse período do sistema de pêndulo simples, você pode escrever por 2π raiz de L sobre G. Você percebe que essa fórmula daqui, ela é bem semelhante a essa fórmula de cá que eu tinha feito do sistema massa-mola, né? É uma fórmula aqui, 2π raiz de M sobre K, e aqui é 2π raiz de L sobre G. Então vamos entender cada uma dessas coisas. T, como eu já falei, período, 2π, π sempre expressa em 3, 3,1, 3,14. L é o comprimento da mola. G é a aceleração da gravidade. A aceleração da gravidade sempre expressa em metro por segundo ao quadrado. Tá? Vai ser geralmente 10, mas também eles podem colocar 9,77, 9,78. Então se atente sempre às unidades de medida. Não esqueça da conversão, de converter, se tiver de centímetro, converter para metro, se tiver em hora, converter para segundo. Não esqueça nada disso, tá? Isso é bem importante. Vamos agora para as forças e para as energias envolvidas no pêndulo simples. Quais são as forças que a gente tem? São duas. A força de tração, que é exercida pelo fio, como mostrei naquela imagenzinha, tem um fio, vai ter uma força ali de tração que vai ser puxando o objeto para cima, vai ter um sentido para cima, tá? Do fio. Vai ter também a força-peso. A força-peso, que é exercida pelo objeto, ela pode ser decomposta em duas componentes. Então, quando ela realiza esse movimento oscilatório que eu falei para vocês, ela vai oscilar, e essa força-peso que vai estar nesse sentido para cá, ela vai ser decomposta em um Px e um Py. Tá? O Px ele vai ter um movimento tangencial e o Py vai ter um movimento radial. Tá? O Px, inclusive, que é essa forçazinha que eu coloquei para você, como você percebe, ele é a força restauradora, porque ele vai estar sempre tendendo a esse ponto de equilíbrio aqui. Ele vai estar sempre tendendo a ficar nessa região aqui central. Tá? Então ele é a força restauradora desse sistema. É a força Px, tá certo? A força peso do eixo X, que tem um movimento tangencial. Beleza? O que é que eu coloquei aqui mais? Aceleração máxima. Amplitude máxima. No caso, a distância vai ser a força peso, vai ser a força Px máxima, tá? E no ponto de equilíbrio, a força Px vai ser igual a zero. Então, quando a oscilação do movimento estiver bem máxima, estiver aqui nessa ponta,
a força peso vai ser máxima, a força peso x. Porque se o movimento tá, se o bloco, a bolinha tá para cá, ela vai querer vir para cá. Então vai ter muita força aqui querendo puxar ela para cá, tá? Agora, se esse bloquinho estiver nesse pontinho de cá no centro, aí no ponto de equilíbrio, a força peso no eixo x vai ser igual a zero, porque ele está no ponto natural, está no ponto restaurador, força restauradora, tá? No ponto de equilíbrio. Terminando força, vamos para a energia no pêndulo simples. A energia no pêndulo simples, semelhante ao sistema massa-mola, vai sofrer uma conversão entre dois tipos de energia, que é a energia potencial gravitacional e a energia cinética, obedecendo ao princípio de conservação da energia mecânica. Então, a energia mecânica de A tem que ser igual à energia mecânica de B. Vamos falar primeiro da EPG, a energia potencial gravitacional. A energia potencial gravitacional ela é relacionada com a altura. Então, quando tem aquela oscilaçãozinha, a bolinha ela vai estar aqui nesse ponto. Então, se ela está aqui nesse ponto, você concorda comigo que ela vai estar em determinada altura, um Hzinho? Então, se tem altura, tem energia potencial gravitacional. Energia potencial gravitacional, vamos relembrar aqui no assunto que é de primeira série, é expressa é o produto entre a massa e gravidade e a altura, tá? E se mg aqui você concorda comigo que é o P, se P é igual a mg, eu posso substituir isso daqui, então vai energia potencial gravitacional, você pode escrever como pH. É a mesma coisa, tudo a mesma coisa. Terminamos sistema massa-mola, terminamos pêndulo simples, vamos agora para as ondas. As ondas nada mais são, o conceito de ondas, nada mais são do que transferência de energia. As ondas são transferência de energia que ocorre pela vibração do objeto. Então, qualquer vibração do objeto diz que tem uma onda ali, tem uma transferência de energia. E essa transferência de energia, ela ocorre, esse transporte de energia ocorre. Essa transferência ela ocorre sem o transporte de matéria. Então, esse é o conceito básico de onda. É a essência de qualquer onda. É a transferência de energia sem a necessidade de transporte de matéria. Essa vibração dos objetos que eu falei para você, essa vibração pode ser tanto da massa do objeto ou da carga elétrica do objeto. Se for a massa, a gente vai dizer que é uma onda mecânica. Se for a carga elétrica, é uma onda eletromagnética. Tá? Tanto essa massa quanto essa carga elétrica, elas vão depender da necessidade do meio material. Então depende, obviamente, do meio ali, do objeto que a gente está falando, tá? Do meio que ele está inserido, para a gente poder falar se é uma onda mecânica ou se é uma onda eletromagnética. Vamos falar de cada uma delas. Né? As ondas mecânicas, elas obedecem às leis de Newton, porque foram descobertas por esse cientista. Tá? As ondas mecânicas, me distrair aqui, como exemplo de ondas mecânicas, a gente tem as ondas sonoras, o ar atmosférico, as cordas elásticas e as ondas sísmicas. As ondas sísmicas são aquelas que causam tsunami, maremoto, aquelas coisas todas. Já as eletromagnéticas, elas são formadas a partir de dois campos, esses dois campos que são o elétrico e o magnético. Tá? Então, são dois campos que parecem até com a molécula de DNA, assim, são todos enroladinhos. Então, por isso que o nome é, inclusive, eletromagnéticos, que são dois campos, elétrico e magnético. Especificando aqui um pouquinho mais as ondas mecânicas. As ondas mecânicas, elas podem ser transversais e longitudinais. Transversais, como o nome diz, segue esse movimento aqui. Esse movimentozinho aqui, a gente chama ele de perpendicular. Ele vibra, a onda, a propagação dela segue uma vibração perpendicular. Tá? Como exemplo de onda mecânica, a gente tem as ondas eletromagnéticas. Então, toda onda eletromagnética, ela vai ser uma onda transversal. Tá? Sempre uma onda eletromagnética só pode ser uma onda transversal. Beleza? Então, um grande exemplo de onda mecânica são as ondas eletromagnéticas transversais, né? Já agora as ondas mecânicas longitudinais, longitude se lembra de geografia, né? Então, latitude é assim na horizontal e longitude na vertical. Então, na vertical a gente diz que se lembra de paralelo, né? Então, elas vibram paralelamente no eixo de propagação. Tá? Como exemplo de ondas longitudinais, a gente tem as ondas sonoras. O som é um exemplo de onda mecânica longitudinal. Vamos agora para as dimensões da onda. Dimensões da onda. Ela pode ser unidimensional, bidimensional ou tridimensional. Se ela for unidimensional, a gente diz que ela é linear, ela segue uma linha. Tá?
Ela segue um planozinho assim. Como exemplo de onda unidimensional, tem a corda elástica ou a mola. Tanto nessas duas vai ter ali como única dimensão o comprimento da corda, né? Da mola, da corda. Então, o comprimento nesse caso vai ser a única dimensão. Já na bidimensional, a gente fala de uma superfície, não é mais de um sistema linear, é um sistema de superfície. Essa superfície pode ser tanto circular quanto plana. E exemplo de onda bidimensional, a gente tem a água. A água, faz um desenho bem assim, rapidinho, ela segue esse tipo de sistema, porque a onda vai, volta, então é dimensional, bidimensional, tá? Então, seguindo um plano, uma superfície, beleza? Agora vamos para o tridimensional. Tridimensional, como o nome diz, são três dimensões: altura, largura e profundidade, que seguem um espaço aberto. Tá? Então aqui, por exemplo, imagine isso aqui é uma lanterna, então ela vai sair um bocado de luz. Essa luz vai estar no espaço aberto, tá? Vai estar no espaço aberto e ela vai se propagar tanto para cá, para lá, para o chão, para todo canto. Então é um exemplo de onda tridimensional. Vamos agora para os elementos da onda, a parte principal, né? Eu fiz um desenho aqui bem fraquinho, mas dá para você entender, ó. Aqui tem essa linha tracejada que você está vendo, é o nível de equilíbrio, e aqui você vai ter a propagação da onda, que vai seguir esse sentido de cá. Então aqui a gente vai ter amplitude, a amplitudezinha aqui. Aqui você vai ter o comprimento da onda, beleza? Aqui vai ter a crista, tudo isso aqui é crista, essa parte de cima. Isso aqui é o vale. Isso aqui é crista. A amplitude, como eu falei para vocês, é a distância máxima da onda. Essa amplitude, essa distância tem a ver com a energia, e se a distância ela expressa em metros. Já esse lambdazinho que eu coloquei ali em cima é o comprimento da onda. O comprimento da onda aqui é basicamente a distância entre duas cristas ou dois vales. Então, sempre se quiser saber o comprimento da onda, a questão provavelmente vai te dar uma imagem, um gráfico que seja. Se ela mostrar a distância entre duas cristas ou dois vales, ou ainda uma crista ou um vale, você consegue calcular o comprimento da onda. Se o comprimento da onda é a distância ela é sempre expressa em metro. Então, o comprimento de onda é expresso em metro. Tá? Então, como eu falei, o ponto mais alto é a crista, também chamada de pico, e o ponto mais baixo da onda é chamado de vale ou depressão. E como equação, a equação principal, a equação geral da ondulatória é: velocidade é o produto do comprimento de onda pela frequência. Como é que a gente só fazendo aqui um breve parênteses, como é que a gente descobriu essa fórmula aqui? Como é que os caras descobriram? Ó, V não é igual a delta S sobre delta T. Delta S, lembrando aqui que delta S é igual a distância. Né? Então, pode dizer que V é igual a D sobre T. Perfeito? Outra coisa que eles sabiam também é que Fzinho, a frequência, era o inverso do período. Então eles pegaram tudo isso, eles também sabiam que o comprimento da onda era igual à distância, então eles fizeram uma coisa única. Né? Eles pegaram a velocidade dessa fórmula aqui de V igual a D sobre T e disseram que era a distância, né, que é o lambda, multiplicado pela frequência. Né? Lembrando aqui que esse T é o inverso da frequência, então fazendo aquela regrinha de 3 básica, aí eles chegaram nessa lógica aqui, tá? Só por curiosidade, beleza? Então, basicamente é isso que a gente tem para que você vá bem nessa prova, tá? De física da frente A. Se quiser eu posso fazer também da frente B, mas basicamente é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like, beleza? Podem me dar dicas aí do que eu devo melhorar. Podem me informando aí o que eu posso fazer, beleza? Tá? Então, muito obrigado, pessoal. Vejo vocês na próxima.